Olá, professor Sidney. Olá, professora Valéria. Meu nome é Alessandra Nascimento de Lima. Eu sou graduada em Pedagogia pela Faculdade Nossa Senhora Aparecida. E o meu trabalho tem como finalidade a conscientização dos alunos, através de recursos tecnológicos, da importância de se preservar os recursos naturais, trazendo significativos benefícios para a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Nesse sentido, é de grande importância desenvolver hábitos e valores nas aulas de educação básica, focando nas séries iniciais, que é segundo e terceiro ano, que seriam crianças entre 7 e 8 anos. Relacionar a educação ambiental com a educação infantil talvez seja o caminho mais fácil e rápido de transformação social relacionada ao meio ambiente. Para isso, é necessário que seja utilizada diversas formas de aprendizagem, a fim de estimular e desenvolver os alunos através de recursos interativos das novas tecnologias de comunicação e informação. Contudo, é necessária a utilização de diversas formas de aprendizagem. Nesse sentido, o trabalho com essas tecnologias nos aproxima do que o filósofo português Boaventura de Sousa Santos chama de comunidades de destino, ao considerarmos a inclusão e a cidadania digital em suas múltiplas funcionalidades. Pesquisa colaborativa, memória infinita, inteligência coletiva, capacidade de simulações e interatividade com jovens professores e professores de regiões e países distantes. Olá, professor Sidney. Olá, professor Felipe. Primeiramente, eu queria dizer que eu gostei muito da escolha de um orientador com a mesma formação que eu, um pedagogo. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu não pude me dedicar como eu gostaria para essa segunda mediação, pois, como vocês sabem, eu passei pelos procedimentos de um parto recentemente. E, bom, eu procedi com a leitura de mais alguns textos do Boaventura, porém, eu queria algumas indicações de autores que trabalham essa temática. Espero que possa me ajudar com o levantamento da base teórica. Quanto aos procedimentos metodológicos, eu pretendo utilizar os jogos virtuais disponíveis na internet, como, por exemplo, 2 que vão aparecer logo após o vídeo. Os jogos, eles contribuem significativamente com uma experiência com as tecnologias. Dentro da sala de aula, inclusive nessa última disciplina, da especialização, a professora Fernanda Cunha, através de um diálogo com a professora Iolene, em uma discussão um pouco diferente, mas que cabe nesse momento, também observa o interesse dos jovens nesse tipo de entretenimento. Ainda que não tenha uma mensagem positiva de fundo, mas o professor se apropriando, ou o próprio pai que joga com seu filho, como analisa Fernanda Cunha, consegue transmitir uma mensagem de acordo com os valores que consideram pertinentes. O importante, portanto, não será esse instrumento ou qualquer outro. O importante será o professor perceber que precisa apropriar do aluno através da linguagem que os mesmos utilizam e consomem enquanto crianças oriundas dessa nova sociedade digital. Sobre o campo de pesquisa, eu gostaria de informar que eu não estou em sala de aula e por isso eu pretendo realizar aqui uma proposta de ensino de maneira geral. É isso e obrigado. Olá, professor Sidney.
Antes de tudo, eu gostaria de agradecer as indicações dos textos, que me ajudaram muito a compor esse novo trabalho. E o senhor havia me feito alguns questionamentos acerca do último trabalho. E aí eu espero ter respondido aqui os questionamentos que o senhor realizou. A aproximação entre os jovens e as tecnologias é um fator de extrema importância, pois vem a possibilitar a interatividade entre o aluno e o objeto do seu estudo e, consequentemente, uma participação ainda mais ativa do aluno com a aprendizagem. Essa participação auxilia a construção do conhecimento e desenvolve habilidades cognitivas. A interação do aluno com a internet possibilita uma inovação nas formas de leitura e escrita. De acordo com Levi, os textos na internet se apresentam formando uma cadeia de informações, consequência livre para o usuário ou o aprendiz, ligada de maneira criativa por meio de links. Estes textos podem ser modificados, ampliados e reconstruídos a partir da pesquisa em diferentes áreas do conhecimento encontradas no mundo virtual, rompendo com a forma hierárquica da estrutura escolar tradicional. E conforme o aluno utiliza os recursos tecnológicos de informação e comunicação, ele se apropria de uma nova forma de escrita, que o leva a pensar e assim ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. Segundo Misklin, na sociedade da informação, educar é bem mais do que apenas treinar pessoas no uso de novas tecnologias. É formar os indivíduos para aprender a aprender, preparando-o para as transformações contínuas e aceleradas do conhecimento tecnológico. Sendo assim, mais que aprender o conteúdo apresentado, é preciso dominar o processo de aprendizagem. E só assim suas capacidades serão desenvolvidas. Para a utilização das novas tecnologias em sala de aula, é preciso repensar o currículo, modificando a prática pedagógica em sala de aula, a fim de compreender e valorizar os interesses do aluno. O objetivo de se trazer essas novas tecnologias para a sala de aula é despertar o interesse do aluno. As autoras Priscila Alves Barbosa e Priscila Ligabo, elas citaram indiretamente Moratori, que diz que a introdução do computador e de outras tecnologias nas escolas justificam-se pelo fato de que este é um instrumento eficaz que pode aumentar a motivação dos alunos, além de criar atividades que formam oportunidades especiais para aprender a solucionar problemas. Um instrumento que pode ser aproveitado em sala de aula, nesse contexto tecnológico também e interdisciplinar, é que o mesmo tempo fazem parte do cotidiano dos alunos. São os jogos, que por sua vez podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de forma lúdica, propiciando assim uma forma muito mais prazerosa de aprender. As autoras já citadas, elas também citaram Cunha, que enfatiza que na infância e na adolescência, e até mesmo na terceira idade, jogar estimula o desenvolvimento psicológico, social e cognitivo. E o jogo é uma atividade natural e motivadora, e através dele é possível gerar motivação
gerando nos jogadores o desejo de aprender algum conteúdo por si próprio. E quando este desejo é realizado, a pessoa sente prazer e tem um sentimento de recompensa, tendo mais motivação para continuar a aprender. E sendo assim, os jogos têm como objetivo, além de divertir, ensinar e motivar o aluno. Hoje já existem no mercado vários tipos de jogos computadorizados, capazes de alcançar diversos objetivos. E aí cabe ao professor conhecer e se atualizar, modernizando suas práticas em sala de aula e aperfeiçoando a aprendizagem, estimulando a curiosidade, imaginação e intuição do aluno. Bom, é isso e obrigada.
A aproximação entre jovens e as tecnologias é um fator de extrema importância, pois possibilita a interatividade entre o aluno e o objetivo do seu estudo, e, consequentemente, uma participação ainda mais ativa do aluno. Essa participação auxilia a construção do conhecimento e desenvolve habilidades cognitivas. Cada vez mais, os jovens jogam videogames e jogos em computador e via internet. E as escolas com ensino tradicional enfrentam diversos problemas de aprendizagem. Uma das causas apontadas para a dificuldade é o fato de que a escola não fala a linguagem dos alunos, que estão cada vez mais envolvidos com a tecnologia. O perfil de nossos alunos mudou em termos de bagagem de habilidades em ferramentas tecnológicas e também em termos de bagagem contextual. A interação do aluno com a internet possibilita uma inovação nas formas de leitura e escrita, de acordo com Levy. Os textos na internet se apresentam formando uma cadeia de informações, consequências livre para o usuário ou aprendiz, ligada de uma maneira criativa por meio de links. Esses textos podem ser modificados, ampliados e construídos a partir da pesquisa em diferentes áreas do conhecimento encontradas no mundo virtual, rompendo com a forma hierárquica da estrutura escolar tradicional. Conforme o aluno utiliza recursos tecnológicos de informação e comunicação, ele se apropria de uma nova forma de escrita que o leva a pensar e, assim, ampliar o seu desenvolvimento sobre o assunto. Segundo Misculin, na sociedade da informação, educar é bem mais do que apenas treinar pessoas no uso de novas tecnologias. É formar indivíduos para aprender a aprender, preparando para as transformações contínuas e aceleradas do conhecimento tecnológico. Sendo assim, mais que aprender o conteúdo apresentado, é preciso dominar o processo de aprendizagem, e só assim suas capacidades serão desenvolvidas. Para a utilização das novas tecnologias em sala de aula, é preciso repensar o currículo, mesmo porque a maioria dos professores não estão preparados para essa realidade, tendo em vista que a grande maioria ainda estão centrados no processo tradicional de ensino. É preciso modificar a prática pedagógica em sala, a fim de compreender e valorizar os interesses do aluno. O objetivo de se trazer essas novas tecnologias para a sala de aula é despertar o interesse do aluno a utilizar da tecnologia digital no processo de ensino. A utilização da tecnologia digital no processo de ensino não é uma ideia nova. Já nos anos 80, o professor Mitch Simon, criador da linguagem de programação, já via nos computadores como um instrumento para expandir a aprendizagem dos alunos para além dos limites físicos da sala de aula. De acordo com ele, a capacidade de produzir construções matemáticas seria vastamente expandida através do uso dos computadores. E até hoje, muitas escolas adotam o logo como ferramenta de apoio. As autoras Priscila Alves Barbosa e Priscila Ligabo, citando indiretamente Moratori, diz que a introdução do computador e de outras tecnologias nas escolas justificam-se pelo fato de que este é um instrumento eficaz que pode aumentar a motivação dos alunos,
além de criar atividades que formam oportunidades especiais para aprender a solucionar problemas. Um instrumento que pode ser aproveitado em sala de aula nesse contexto tecnológico e também interdisciplinar que ao mesmo tempo fazem parte do cotidiano dos alunos são os jogos, que por sua vez podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de forma lúdica, propiciando assim uma forma muito mais prazerosa de aprender. Entretanto, David Buchanan diz que o professor deve ter cautela ao promover entretenimento educacional interativo. Pode parecer que a estratégia está baseada na ideia de que o aprendizado é um trabalho difícil e que jogar um jogo é fácil. As evidências de que esse tipo de aprendizado irá motivar todos os estudantes é questionável. De fato, fatores como o sexo dos alunos e o conhecimento tecnológico prévio contribuem para essa dúvida. Além disso, historicamente, os jogos atraem mais estudantes do sexo masculino do que do sexo feminino. As autoras Priscila Alves Barbosa e Priscila Ligabo, em uma citação de Cunha, enfatiza que na infância e na adolescência, e até mesmo na terceira idade, jogar estimula o desenvolvimento psicológico, social e cognitivo. O jogo é uma atividade natural e motivadora, e através dele é possível gerar motivação intrínseca, gerando nos jogadores o desejo de aprender algum conteúdo por si próprio. E quando esse desejo é realizado, a pessoa sente prazer e tem um sentimento de recompensa, tendo mais motivação para continuar a aprender. Os jogos por computador cresceram bastante nos últimos 25 anos, vindo a ser um mercado multimilionário. E nos últimos anos, esse mercado de entretenimento digital tem crescido ainda mais na expansão de mundos virtuais. Histórias interativas, comunidades de jogadores e de jogos online e temas abrangendo uma vasta quantidade de experiências humanas. Mais que os jogos de videogames e jogos instalados no próprio computador ou celular, existem uma modalidade que tem atraído muito mais, que são os jogos online via internet. Muitos jogadores pagam mensalidades e até anuidades para ter acesso aos jogos. São os chamados MMOG, Massive Multiplayer Online Game, também chamados de MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Um tipo de jogo que permite centenas ou até mesmo milhares de jogadores jogarem simultaneamente, interagindo dentro de um mundo criado pelo jogo. Apesar de serem bem populares os jogos eletrônicos entre estudantes e mesmo entre educadores, muitas dificuldades ainda existem. Sua ampla aceitação é um bom aproveitamento de suas potencialidades na escola. Segundo Vanderlei Vamp, 3 pilares são fundamentais para o sucesso da utilização dos jogos nas escolas: educadores preparados, estrutura escolar e planejamento adequado e boa variedade e qualidade de jogos à disposição. Sem esses pilares, a experiência educacional com o uso de jogos pode gerar resultados frustrantes, segundo o autor. César Nunes, o coordenador do projeto Laboratório Didático Virtual na Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, diz que a escola deve se preparar para o novo tipo de aluno que existe atualmente.
e que, diante do desaparecimento de algumas profissões, a escola precisa saber lidar com a valorização da criatividade tanto do aluno quanto do ambiente e do produto do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, é necessário refletir sobre como é a escola em termos de valorização das pessoas criativas e qual o espaço para a geração de produtos criativos, e que haja ferramenta para expansão e teste das ideias. Sendo assim, os jogos têm como objetivo, além de divertir, ensinar e motivar o aluno. Hoje já existem no mercado vários tipos de jogos computadorizados, capazes de alcançar diversos objetivos. Cabe ao professor conhecer e se atualizar, modernizando suas aulas, aperfeiçoando a aprendizagem e estimulando a curiosidade, imaginação e intuição do aluno. Obrigada. No último vídeo, professor Sidney, o senhor fez algumas perguntas sobre o trabalho. Eu espero ter respondido nessa terceira parte. E eu vou falar agora algumas referências que eu utilizei nessa terceira parte do trabalho. 3 delas foram até o senhor que me indicou, que um autor se chama Marcos T. Mazeto, de contexto Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. A segunda foi a Eliane Vigueron Barreto Aguiar, com as novas tecnologias e o ensino-aprendizagem. E também Priscila Alves Barbosa e Priscila Ligabo, com jogos e novas tecnologias na educação. E usei também o artigo de um autor que se chama Vanderlei Van, que eu achei muito interessante. Ele fala de aprendizado através de jogos para computador por uma escola mais divertida e mais eficiente. Esse artigo ele está no Portal da Família de 26/8/2006. E os jogos que eu demonstrei no vídeo, ele está no site do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamiruan. E eu vou continuar pesquisando mais autores para o trabalho. E é isso. Obrigada e até a próxima. Alguns pesquisadores da Unesp, UFS e USP criaram programas para auxiliar professores e alunos de 5 a 8 anos no processo de alfabetização. Conforme o pesquisador René Bafa da Silva, ele diz que também pode ser usado na inclusão digital de adultos. Ele é um game virtual gratuito, denominado de Ludo Primeiros Passos. A prioridade do programa é ensinar matérias mais complexas, como português e matemática. Mas ele também trabalha ecologia, preservação da biodiversidade e como combater a dengue. O jogo é dividido em 5 etapas e voltado a diferentes níveis de alfabetização. São 5 níveis de dificuldade. A cada etapa concluída, aumenta o vocabulário trabalhado. O Ludo Educa jogos.com.br. Esse é o endereço. Ele em 2 anos já teve mais de 1 milhão de acessos. Eles disseram que eles estão indo até as escolas e as escolas estão indo até a universidade. Os professores estão participando ativamente dos jogos, explicou o coordenador do Instituto de Neurotecnologia da UFSCar e da Unesp, Elson Longo.
As crianças podem acessar os jogos de casa e os professores interessados em utilizar a ferramenta com seus alunos podem entrar em contato com os organizadores e solicitar os jogos de forma gratuita. Os professores têm acesso à sala virtual e conseguem visualizar os erros e acertos dos alunos, acompanhando assim a evolução dos mesmos. Alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo também desenvolveram alguns aplicativos o professor de matemática e física Guilherme Mourão afirma que fizeram os primeiros bimestres com o ensino básico. Com o ensino fundamental. Que isso pode melhorar várias dificuldades apresentadas pelos alunos. O estudante de ciências da computação João Paulo Thanos de Souza ressalta ainda que a computação é um ambiente muito livre e que tem muitos recursos, permitindo a abordagem de um tema de várias maneiras diferentes. Como cada criança tem um jeito diferente de lidar com a matemática, seria até mais fácil você ter uma diversidade maior. Então, existem vários recursos virtuais, vários jogos, vários aplicativos para auxiliar o professor. Basta que ele se informe e se atualize. Bom, essa é a última parte, do meu trabalho e obrigada.